noite, terça-feira. Estamos comportadas hoje. Nem sempre, né? Não acontece, sim. Mas como a gente vai receber uma pessoa ilustre, a gente se arrumou um pouquinho mais, né? Ó, é o seguinte, programa Descomplicando Fitness, toda terça-feira, 20 horas. E a nossa ideia com você é que você aprenda, que seja útil, que a gente desmistifique muita coisa que você pensa que é impossível, que não dá ou que dá, e você ache um caminho. A gente tem aqui 20, 25 minutos e hoje a gente vai receber o Dr. Hélio. E a gente vai falar um pouquinho sobre o quê? Cirurgia plástica. Eu já tirei algumas dúvidas com ele. Se você é mulher, principalmente porque o homem hoje está cuidando demais, mas a gente normalmente tem mais dúvida do que os homens, fica por aí, anota tudo e depois você procura o doutor, que você vai ver o tanto de coisa que você consegue fazer, transformar, que você assim, ó. nem imagina. É então, aquela cápsula que você entra dentro assim, ó, é a sala dele, é lá. Uns 40 dias depois você nasce de novo. É o seguinte, fica por aí, a gente vai receber o Dr. Hélio. Dr. Hélio, pode entrar, Dr. Hélio. Uma honra te receber. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Muito obrigada, doutor. Pode sentar. Sentar, fica à vontade. Eu que agradeço o convite. Ai, Hélio, pode falar um pouquinho de você, Isso. da tua experiência, a tua vivência, e, enfim, fique à vontade, a casa é sua. Eu sou o Hélio Jorge, cirurgião plástico, me formei como médico no ano de 2004. Depois eu vim para Marília, formei em Presidente Prudente, vim para Marília para fazer residência de cirurgia geral. Terminei cirurgia geral em 2008 e aí fui para São Paulo e fiz cirurgia plástica. Apaixonado por Esculpa e Corpo. Era essa a ideia desde o começo? Sim. Já entrei na cirurgia plástica já querendo a parte de estética e depois conhecendo a lipoaspiração eu me apaixonei. Quantos anos já, doutor? Desde 2012, então 10 anos já Mudou muito. formado. Mudou bastante. Tudo, né? Mudou tudo, né? Mudou bastante. É muito legal, você sabe que a gente gosta da ideia, assim, a gente trabalha muito com o físico, com a construção do corpo, com a ideia do se alimentar melhor, tentar, né, enfim, construir essa ideia do mais saudável possível, mas eu acredito fielmente que tudo dá pra melhorar, né? Tem coisa que o exercício ele traz, mas ele não, a simetria ou encaixe, às vezes depende de outros pontos que você não consegue construir. Exatamente. Então é uma junção, você enxerga dessa forma? Sim, e analisando, todas as pessoas, elas têm uma assimetria natural. Sim. Somos assimétricos. Isso. Afinal de contas, é difícil a gente encontrar uma pessoa que é ambidestra. Né? A gente tem predileção para um lado, o lado direito ou o lado esquerdo. E, obviamente, isso vai refletir no seu corpo, às vezes criando uma gordura mais localizada de um lado, menos do outro. Isso, Às vezes um desenvolvimento de mama de diferente, um lado cresce um pouco mais, um pouco mais baixo, outro um pouco mais alto. Eu acho que todo mundo que vai fazer essas correçõezinhas parte para estética de outra forma, né? Ó, dá para fazer isso? Ó, e se a gente pensasse, eu acho que é um mundo de sonhos, né, doutor? Acho que quando senta lá e fala, meu, vamos tentar melhorar isso aqui. Com certeza, uma responsabilidade grande, né? É, né? E a gente estava batendo um papinho agora há pouco, falando sobre as novas possibilidades. Porque a gente pensava antes que a cirurgia plástica, ela vinha para corrigir a simetria ou algum problema, ou enfim. E hoje ela vem para construir, né? Antes era uma correção, uma retirada, e hoje ela constrói mais do que construía antes. Essa é a ideia? Sim, sim. Na verdade, o pessoal enxerga muito, por exemplo, no caso da lipoescultura, como uma cirurgia pura e simplesmente estética. Eu não enxergo dessa forma. Eu entendo que o princípio estético ele também leva a outros benefícios, né? Então você consegue atingir outros resultados que também são importantes, que também vão fazer diferença na vida daquela pessoa. Às vezes uma pessoa que tem uma inibição de se expor numa praia, numa piscina, depois posso sentir a vontade de uma roupa de banho. Doutor, pensando assim, ó, se eu tivesse isso, ou se eu fosse desse jeito, eu ia estar muito feliz. E de repente ela vai estar mesmo, porque aquilo faz tão mal para ela, para o outro nem liga, mas para ela faz tão mal que ela começa a usufruir da vida de outra forma. Então de repente muda de trabalho, conhece pessoas porque ela está muito mais disposta a se expor, né? Sim. Principalmente mulher, eu acho que o universo do homem cresceu muito e tal, mas eu acho que a mulher ela é muito preocupada, cada dia mais com aquilo da forma com que ela é vista. E eu acho que a cirurgia ela vem cada dia mais facilitando, né? Melhorando, dando mais acesso. Porque antes a gente pensava assim, não dá pra mim. Hoje você pensa, por que não? Dá pra tentar. Sim, a gente estava batendo um papinho agora falando sobre a ideia de construção, porque a gente pensava, vou retirar a gordura, vou colocar uma mama. E a gente olha o físico hoje de outra forma. A gente pensa num ombro, num encaixe de abdômen, num glúteo. E eu acho que a de glúteo cresceu muito, né? Sim. Né? Hoje em dia, a gordura que você coloca, você pode utilizar essa gordura não só no glúteo. Isso, olha que legal. Em lugares do corpo, né? Você consegue utilizar isso para fortalecer uma musculatura ou até corrigir, né, uma que é mais forte do que a outra e você quer deixar simétrico isso. E o glúteo principalmente muito, né? Desenvolveu muito, tecnicamente ele ficou
muito mais aprimorado, com uma perfeição de resultado muito grande. Muito legal, né? Muito Muito legal. grande. Eu vejo por mim mesma, eu acho que eu já treino há uns bons 5, 6 anos, sequenciais. E aí eu tenho um glúteo esquerdo diferente do direito, então eu já fiz tudo. De verdade, tudo. Encaixe de treino, de dieta, de muda e vai. E aí isso é meu, é da minha passada, são os meus encaixes que não favorecem aquele lado do meu corpo versus o do outro. E a gente fica assim, ai não, mas se uma cirurgia... Hoje tem mais gente fazendo detalhe do que o tudo, né? Às vezes você vê bom no corpo, assim, você fala, meu, o que tem pra fazer? A pessoa fala, vamos melhorar, vamos cuidar. E hoje quando você, de repente, pega uma paciente, porque pelo menos comigo, quando eu pego um paciente que está mais cheio e tal, tem todo um caminho. Mas as pessoas que estão mais montadas é um pouco mais ardido, né? Sim. E cada dia mais essas pessoas estão mais no detalhe. Sim. E são muito atentas a detalhes, né? Quando você trabalha com detalhes, você quer sempre buscar uma perfeição, né? Você quer melhorar. Obviamente, assim, a gente tem que associar um tratamento, ele tem que ser completo. Não adianta ir lá fazer uma lipoescultura e você não cuidar daquilo. Exato. Obviamente vai passar um tempo, você vai obter um resultado que ele vai se perdendo ao longo do tempo e você não vai ter uma manutenção disso. E hoje então, uma dieta, uma atividade isso? física, você conciliar um estilo de vida, um hábito de vida muito mais saudável para que aquilo se case, que combine. E com isso você vai ter um resultado que pode ser até definitivo, só depende de você. Então, essa dúvida de muita gente. Fala assim, eu vou fazer a lipoescultura, mas depois vai derreter aquela gordura que foi colocada. O que muita fica, gente, muita gente fala isso. E onde é condizente? Por exemplo, uma pessoa que ela pegar e praticar atividade física para aquela área, né? Claro que o corpo é sistema, mas para aquela área ela segura um pouquinho mais ou não está relacionado? Como é isso? Glúteo principalmente, que a mulher fala, poxa vida, coloquei 400 ml de glúteo, vai sobrar quanto isso depois e como é? Isso é uma dúvida muito frequente no consultório, onde a gordura, depois que você colocou, a gente vai estimar uma quantidade que ela vai se perder. Sim. Essa quantidade ela gira mais ou menos em torno de 30%. Então você sempre vai pôr 30% mais do mais, resultado. exatamente. Aí a pessoa se apaixona pelos 30% e fala, doutor, põe mais, Não, então, eu quero mais. Daí, eu assim, quero mais depois. eu conto com esses 30% que eles vão embora. Pode ser que não vão. Olha que delícia, não for. Não vão. Eu gostaria que não Não fosse. fosse, não fosse. E aí você depois, fazendo um exercício, uma atividade, você automaticamente vai aumentar a sua musculatura daquele Por local. baixo daquela área que você E essa injetou. gordura, ela vai entremeada dentro do músculo, é uma técnica de se enxertar legal. com gordura, e ela pode ir por cima da musculatura. Vamos de polêmica? IPMM. Ai, não, eu tenho que- eu ia falar isso, ainda bem Porque que você falou, assim, ó, amiga, a gente, eu adoro. de verdade, você, a, A gente cara é, dele. a gente é muito Ele já aberto. fez, Aqui a gente fala de anabolismo, a gente fala de tudo. E aí, gente, quando você falou do entre, né, a gente, por exemplo, eu acho que você em casa deve ter essa dúvida. Hoje tá, né, se falando mais, tem a galera que tem medo, tem a galera que defende, e a gente pensa assim, beleza, vou tirar a gordura, vou colocar entre, porque antes a gente... Pelo menos eu não tinha essa concepção, tá? Pra mim, colocava na região mais superior, né? Superficial. Superficial, né? Acima do glúteo, ou em cima da musculatura do glúteo médio, glúteo máximo e tal. E aí isso ia descendo e ia ficar só na musculatura. Você acabou de comentar que talvez você coloque, né? Numa base entre e superior. E aí Dependendo, entra a ideia do PMM aqui. Eu acho que talvez também, claro que com algo sintético, que com algo que não, né, vai embora, enfim. Mas e o que você acha? Eu vou ser polêmica. Você pode dar opinião, né? Você pode dar opinião? Vai dar opinião, né? Posso dar opinião sim. Inclusive, não só uma opinião, mas um conselho também. Isso, é exatamente isso. Escute ele. A Eu queria que sociedade- fosse como se fosse você dizendo pra sua filha. Sim, Assim, ó, faça sim, isso, independente. sim. Ó, faça isso, faça aquilo, ou não faça por causa disso. Porque eu vejo que a ideia do PMMA, por ser feito lá no consultório quietinho, por ir embora pra casa, o custo não é tão menor igual a galera pensa, não é. Não é. Mas pela pessoa conseguir esconder do marido, sabe aquele negócio, não vou ter que entrar na mesa de cirurgia. Pá. A pessoa fala assim, não, é muito tranquilo. Janete, você é contra? Não, eu não tenho acesso, eu não vi, eu não sei. Você é a favor também? Não. Eu gosto de construir, né? Eu sou da galera que treina mais, faz um pouco mais, o que não der você chega de outro jeito. Não gosto de nada muito fixo, porque o corpo muda, a base de pele muda, você muda, né? A gente muda, todo dia a gente pensa A idade, do jeito. né? Ela passa, né? Isso. Então eu queria ter o parecer como se você estivesse falando pra filha, faz ou não faz isso? Bom, vou começar então emitindo a minha opinião a respeito. Não façam. Olha lá, ouve, gente. Gente, Não ouve façam. ele, gente, isso. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ela emitiu uma nota recentemente dizendo que ela é contra a aplicação do polimetilmetacrilato, que é o PMMA, que nada mais é do que um acrílico líquido
que você injeta ele no corpo. Teoricamente, ele é um corpo inerte, mas os estudos vieram mostrando para nós, ao longo do tempo, que após 10, 12, às vezes 14 anos, isso dependendo também de algumas circunstâncias, como imunidade, estresse, depressão, essa pessoa podia manifestar uma inflamação em todo o lugar aonde ele foi aplicado. E o PMMA, depois que você injeta ele, ele cria uma reação inflamatória, onde ele cria nódulos que ficam endurecidos. E se eles se inflamam ou infectam, aquilo cria pus ali dentro e está entremeado em lugar nobre, profundo, né, dentro da musculatura. E aí, vou pensar, né, eu já ouvi, tá? Mas silicone, né, também é corpo extremo. Silicone está envolto numa bolsa que está colocado lá, que você consegue... E PMMA? Exatamente. Você cava tudo, né? Tem que tirar o músculo junto, pele, tudo, né? Aí é uma destruição de tecido, né? Você vai fazer uma escavação ali para você poder retirar aquilo que está incomodando, porque uma vez que ele se inflama, ele não regride mais, ele passa a inflamar frequentemente, até o ponto de você ir lá e retirá-lo. Eu trabalhei muito tempo com pós-operatório. Eu vi muita coisa acontecendo com PMMA. Sim. Por isso que eu falei pra você, lembra que eu falei? Falei, tenho medo. É caráter bem informativo mesmo, porque a gente gosta do que é bonito, né? Porque todo mundo que trabalha com isso, a gente gosta do que é bonito. Um corpo montado, uma pessoa bem alinhada, uma postura bonita, a gente gosta. E a gente não tá indo contra, né? Sim, e um detalhe importante, né? As pessoas perguntam, mas por que ainda existe produto no mercado? Né? Ó, que legal, gente. Qual que é a finalidade do produto? A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ela recomenda que esse produto seja utilizado em pacientes com HIV e que apresentam uma caquexia. Eles estão extremamente emagrecidos e numa fase já da doença, que hoje é difícil isso acontecer por conta dos medicamentos, do tratamento que se tem. Porque, na verdade, o sistema imunológico é comprometido, talvez não ia brigar com essa substância. Exatamente. Tá? Mas quem é medicado, né, tá falando que não pode, né? O sistema imunológico está mais alto que é a ideia, então vai brigar. Vai brigar, daí. Exatamente. Tá. Exatamente. Então nem toda pessoa, né, pode, nem toda pessoa vai reagir. Por exemplo, tem pessoas que vão colocar o PMMA e nunca vai acontecer nada. E já tem outras que nem vão chegar a 10 anos, com 4, 5 já vão ter problema. Vai dar reação, ela já vai vão ter problema. A ideia é que a gente consiga só te alertar. Eu fui atrás, assim, de tentar entender valores versus... Doutor, me corrige, tá? Mas eu acho que não gira nem com 30% menos do que custaria uma cirurgia se fosse só injeção de glúteo. Sim, sim. 30, 35, 40%? Mais ou menos isso. Porque a pessoa pensa assim, não, mas eu vou fazer lá no consultório, e aí lá da pessoa, enfim, que cuida, é um médico também, e isso é mais barato. Não é na prática. Não é mais barato, não. No cenário geral, não é, né, Não é. também. Eu já fiz tudo. Existe uma diferença, obviamente, Sim, claro. porque os Centro custos operacionais cirúrgico, são mais baratos, né? Mas assim, em termos financeiro, a diferença ela passa a ser insignificante quando você pensa no benefício de você fazer o tratamento cirúrgico, de você, por exemplo, colocar a gordura, que vai ser algo permanente, desde que você cuide. O doutor entende, viu, de glúteo. Eu já vi glúteo dele. Dá pra montar um glúteo com gordura, assim, ao ponto de substituir o implante de silicone? Porque tem pessoas que infelizmente não tem nada. Sim. Tem mulheres que só vão querer simetria e tal, né? Mas tem aqui, agora vai querer tem que aquelas construa, que, né, infelizmente não tem a construção, né? Então, hoje em dia, a gente tem pacientes que elas nos procuram querendo tirar a prótese de silicone, porque tiveram uma insatisfação em relação ao resultado, que isso é muito comum, e querem substituir isso por alguma coisa, para que não fique vazio. E, obviamente, a gente vai lançar mão da gordura. E para base de seio, tranquilo, muito... A Michelle é uma dessas, tá? É a mesma sensação. O que você vê no geral? Porque a gente tem a ideia do silicone, que eu tenho receio. A gente consegue muito próximo dentro disso, não? Não. A mama já não. Olha que legal. Por que a mama não? A mama, pela soltura, ela está de pendurada no corpo. Então, a contenção desse material, ele já fica muito mais restrito. Seria bom se a gente conseguisse injetar embaixo do músculo. Aí, o músculo sustentaria essa gordura. Seria do peitoral ali. Isso. Que aí também ela ia depender de ter um pouco de tecido de elasticidade para o peitoral aceitar. Exatamente. E conseguiria desenho mesmo que fosse? Ou seria não, seria impossível. Você conseguiria colocar um volume muito pequeno ali naquele local. Então por isso que tem que ser por cima. E o pessoal tá fazendo, né? Tira a parte de pele e coloca só gordura, mas não vai ficar um efeito de silicone, né? Vai ficar muito natural. Vai ficar bem natural. Bem natural. É um recurso que a gente usa quando a paciente quer explante e ela não precisa de fazer uma retirada de pele, por exemplo. Então ela já não quer mais,
ó, não estou mais satisfeito e não quero colocar mais. Agora já, se ela Gordura. tiver tecido mamário a ponto de você conseguir tirar e redesenhar, talvez ela nem precise dessa aí. Não precisa Isso, nem tirar a depende muito pele. dela. Isso, Não precisa nem entendi. tirar a pele. Que legal. Só a gordura já é o suficiente para você reposicionar. Não vai ficar com a mesma projeção, Sim. com o mesmo tamanho, mas ele fica esteticamente anatômico e perfeito. Você, quando alguém senta na sua frente, você é frequente, ou então qual que é a tua percepção? Tipo, eu quero muito, e você olha e fala assim, mas eu acho que você não precisa. Isso é... Sim. A gente Às tem vezes- muito isso, não, né? é. Às vezes, eu às acho vezes que assim, você não acontece, e até o precisa. contrário também, né? Aquela pessoa que busca um tratamento que não cabe para ela. Isso, ó, pra você não. Não às vezes aqui. aquele tratamento- Já teve muitos casos que você fala, eu não te opero. Sim, sim. Às vezes a gente faz uma orientação, por exemplo, olha, eu gostaria que você atingisse um determinado peso, ou que você parasse um hábito que você tem para que você tenha segurança na sua cirurgia. Isso, entendi. E tem a galera tô na 10ª cirurgia e quero mais uma. Tem bastante Olha eu, viciado viu? Mas em cirurgia A lá. gente brinca bastante que é igual tatuagem. é igual, não quer parar, né? meu Não quer parar. Deus. Não, e isso que você falou é a maior verdade. Eu sempre falo, não, mas ó, já tenho tive meu filho, cesárea pra quê? Beleza, fiz prótese. Não, mas uma lipozinha ali, não posso, maravilhoso. Aí eu saí de lá, não quero mais essa vida, me tirou 20 dias de não sei o que, dói, Já sobe, passou, desce. quer Aí mais. eu olhando, eu falei, a hora que você falou do ombro, eu falei, dá pra construir também. Olha isso, é Amiga. louco, né? É muito Eu ainda louco, não né? fiz nenhuma. Aí, ó. Eu falei assim, quando eu Tá chegar vendo? nos 40, eu quero fazer corpo todo. Já passei. Agora eu pensei assim, quando eu chegar nos 50, eu Mas faço. é muito legal. Mas, ó, fez a primeira. Já eu foi, sei, picou. por isso que eu tô Outra. dando uma Bichinho segurada. picou, acabou. E abdômen? Porque a gente tem, né, a gente via muito a ideia da abdominoplastia, deixar retinho. Hoje o conceito tá mudando, é o mais natural e a conversa com o corpo, né? A galera fala, eu quero um abdômen trincado, aí você olha o bracinho, a perninha, não conversa. Você já chegou em alguém e falou assim, esse abdômen trincado não combina com essa perna, com essa bunda. Exatamente. E isso é até um pouco comum. É, né? E a gente tem que deixar isso muito bem claro para o paciente na frente do espelho para que ela possa compreender isso daí, que não é uma coisa que Não. combina. E obviamente a gente vai fazer uma orientação para aquilo se encaixe no corpo dela. Eu Senão- fiz, quando as oportunidades que eu tive de prótese e tal, eu percebi que grande parte da minha expectativa ela não foi resolvida. Eu posso te afirmar, tá? Com tudo que eu já vi de físico e tal, 50%. Você vê isso na prática? De tudo que a gente cria na nossa mente do retorno, 50%. E tudo que eu consegui depois da cirurgia foi por um esforço que juntou com aquele processo que eu já fiz de cirúrgico e aí o resultado veio. Se eu travasse e terminasse ali depois da cirurgia, eu provavelmente seria levemente frustrada E aí fala assim, pela expectativa. eu fiz e não deu certo. Isso. É Tem isso que mesmo. cuidar, né? Essa Sim, sensação sim. que você Tem tem que no cuidar. dia a Com dia. certeza, Por isso com essa certeza. conversa antes de tipo, Para continua. você trazer o paciente dentro de uma realidade e ele poder entender que tudo vai ser importante, desde o médico que ele está escolhendo, do pós-operatório, da forma como ele vai se alimentar, o tempo que ele vai demorar para ele desenvolver uma atividade ou ele fazer alguma coisa diferente do que ele fazia, porque as coisas precisam mudar também. A galera investe muito, tipo, eu vou escolher o melhor cirurgião, eu vou investir tudo que eu posso, e aí vai lá pro pós e faz uma vez na semana uma sessãozinha, e vida que segue fala, mas o médico não é bom. Impossível, né? Sim, não usa Impossível, né? cinta, Não por usa exemplo. cinta, não faz, né? Não se alimenta bem, ou às vezes não faz o repouso necessário. Hoje, se você tivesse que, olha que louco, né? Tipo, ou tua esposa, tua irmã e tal, e falar assim, beleza, se eu pudesse corrigir tudo, você convidaria para uma cirurgia, por exemplo, ou você fala assim, espera, tenta construir mais um pouco? Qual que é a tua visão de verdade? De centro cirúrgico versus recuperação, versus tudo que você vê, expectativa. Qual que é a visão do Dr. Hélio, assim? Eu oriento que é uma realização de um sonho, então acho que a gente tem que ir atrás, Sim. né? Eu acho que quando você cria um planejamento para sua vida, você tem que realizar. Isso, você tem que ir atrás. Você tem que ir atrás, você tem que conquistar. Pode ser que às vezes você consiga isso logo, pode ser que às vezes leve a demore um longo pouco, prazo. Aham. mas quando você tem isso no seu objetivo de vida, essa data vai chegar. Isso, né? Esse construa ela, momento né? você vai poder vivê-lo desde que você, passo a passo, construa para chegar nesse propósito, né? E eu sempre incentivo, quer melhorar, tem que melhorar. Sim. Você tem que buscar aquilo que para que Te você faz se sinta feliz, feliz, né? A vida você é uma fique só. bem,
Todo mundo Acho está um aqui bom para ser feliz. profissional, né? Sim. E o Dr. Hélio tem alguma cirurgia? Não, eu ia perguntar também. Eu tava A doida gente pra não saber. aguenta. A gente não aguenta. Não tem nenhuma cirurgia ainda. Ainda. Pensa em alguma coisa pra você, que você olha e fala, não, isso aqui eu ainda vou fazer. Sim. Eu tô em fase de emagrecimento. Aham. Eu resolvi mudar meu estilo de vida. legal. Emagreci até agora 16 quilos. Parabéns. Nossa. Com atividade física, alimentação, Legal, Musculação. mudança de hábito de vida, né? Musculação. E E o eu depois? penso, quando eu olho para o meu corpo assim, Você eu fala- enxergo coisas que podem ser melhoradas com cirurgia. E isso é um planejamento. Posso perguntar o quê? Claro, Você acha que a gente não ia perguntar? O que que você vai- eu faria uma lipoescultura com abdominoplastia. E é legal ver o teu pensamento, porque assim, ó, uma coisa é o profissional tentar te induzir a, e outra coisa é o profissional cuidar dele para. O que eu ouvi de você agora? Ó, eu não saí lipoaspirando. Eu decidi criar um processo para chegar lá da melhor forma possível. E a gente bate muito nessa tecla. Porque a gente percebe, por exemplo, uma pessoa que vai lá no estúdio treinar com a gente, vai com o pessoal que tá lá. A pessoa fala assim, eu quero começar com 5 dias, nunca fez nada. Eu olho, eu ouço, Quero falo vir assim, ó, até de domingo. posso te dar uma sugestão? Vamos fazer 2? Mas por que você não precisa? Claro, eu quero você aqui. Mas vamos devagar. Vamos porque eu preciso da sua constância, não da sua velocidade. Porque aí eu vou te levar mais longe. E é legal ouvir isso de você, porque eu percebo muito isso nos bons profissionais. Eles têm uma tranquilidade, uma calma para chegar lá. Eles não saem falando, não, calma, eu vou construir, eu vou emagrecer, joguei 16 fora, você deve ter mais alguns que você quer chegar. A hora que você olhar, você fala, nossa, peguei aqui, a dobra tá pequena, agora eu vou. É isso. Exatamente, para que a gente seja merecedor Isso. daquilo que nós estamos Para que buscando. você valorize né? o depois. Porque senão fica muito tranquilo, né? A qualquer momento eu vou lá e eu tento decidir dessa E o forma. resultado ele tem que ser permanente, né? Ele não pode ser um resultado transitório, que você foi lá, buscou, investiu, né? Isso. Às vezes dedicou financeiramente anos de vida Isso, ali para que você isso, jogue isso isso. fora depois em meses. Isso Não, mesmo. isso não Você dá pra acha ser que o assim. depois é a maior frustração por não manter resultado? Sim, Na sua sim, concepção? eu acho que quando as pacientes elas não têm uma mudança na vida, não têm um cuidado com aquilo, o resultado vai se deteriorar e o tempo vai levar. Embora, né? E Vai aí levar. fica frustrada e olhando a coleguinha e falando, ela consegue, não é pra mim, né? Na maioria dos casos. Se você tivesse que falar com alguém em casa, assim, ó, se eu tivesse uma dica pra te dar como cirurgião mesmo, se eu fosse te atender, o que eu te diria antes de chegar até mim para que a gente conseguisse ter um bom resultado, seja em relação ao abdômen, gordura. Eu acho que hoje ainda é 60%, 70%? Ou não? Como que Do tá? que assim, você Do fala geral de cirurgias. cirurgia, hoje a cirurgia que a gente mais realiza talvez seja a lipoescultura. Lipoescultura. E de porcentagem assim de dependência, eu diria 50%. 50%. 50%. Então, pensando naquela paciente que está lá em casa, falando, nossa, meu sonho é operar com o doutor. Só que, beleza, estou pensando. Tem algum caminhozinho que você diria assim, eu queria que todos os meus pacientes chegassem aqui ou pensando isso ou tivessem feito isso? Sim, que ela tivesse a consciência de que aquilo precisa de dedicação da parte dela. Vai Quando ela depender já mais chega dela pronta junto com com você. isso, ela está pronta, né? Você percebe que a pessoa quer ser ajudada e ao mesmo tempo ela está disposta a alguns sacrifícios, porque a Isso. cirurgia também não É ardido, né? não é 100% tranquilo. Existe um sacrifício, você tem um pós-operatório a seguir. Isso Então você vai ter que se doar um pouco, você vai ter dor, você vai ter desconforto, você vai ter às vezes noite de sono que você vai se privar por conta do seu desconforto, então não é 100% gostoso. Já teve algum caso que você falou, tô fazendo, mas isso aqui pra ela tá muito bom, mas pra mim não tá legal. Você faria diferente, mas a pessoa quer daquele brigou. jeito. Muito. Sim, já teve. E já tive também alguns resultados que eu particularmente não gostei, não fiquei E a pessoa plenamente felizona. satisfeito. E a pessoa feliz da vida. Mulher. E às vezes eu Ainda dava bem, né? dicas assim, né? De pai, vamos corrigir, né? Quem sabe se a gente fizer assim. Não. Tô perfeito. super feliz, Doutor, tá perfeito. você deve ser muito cauteloso, porque é muito. Pelo teu jeito, você fala, não, calma, ó. Vamos pensar nisso. A pessoa, não, eu quero. Você vai fazer assim, tá bom. Eu acho que eu seria uma dessa maluca. Não, a Thaís eu acho que até ouve. Você ouve Não, eu bem. ouço Ela ouve muito. bem. Eu assim. sigo certinho. Eu brigo, eu acho um pouco. Uma dúvida assim interessante no consultório, às vezes de prótese de mama, a paciente chega lá e fala, mas quando você me recomenda? Eu falo, É verdade, o tamanho. isso. Tamanho. É a maior briga. Nossa, Eu mas tenho como é medo de difícil. pôr muito e ficar muito grande aqui, ó.
Eu tenho medo de ficar muito, E aí sabe, a pessoa assim, fica grandona. insegura, né? Porque não é como você experimentar uma roupa, né? Que você coloca, vai no espelho, eu imagino olha, a ó, cabeça de quero vocês. esse, né? Eu falei assim para o cirurgião, é o seguinte, você vai deixar meu peito olhando lá no céu, tá? Então você corta, você arranca, eu não ligo, pode fazer, faz o que você quiser. Mas se eu Deixa ele acordar, olhando tiver pro chão. pequeno e médio, você vai fazer eu imagino a Você vai se noite dela. arrepender. Não, imagina Não, ela aí ela falou falando assim pra mim, isso, você né? O cara acredita ficou que com a medo, cirurgia né? demorou mais de 6 horas? Porque assim, a segunda mama, eu tirei e refiz, eu falei, coitada. Ele assim, ó, com medo. Tremendo. Não, mas Vai ter é porque começado a a gente cirurgia. é louco, né, doutor? E tamanho é uma briga, assim. Eu tenho medo do tamanho é muito também, porque eu difícil sempre escolher. tive. Qual que é a tua dica, ou qual que é o caminho que você fala, ó... Então, eu digo assim, ó, cada pessoa tem um perfil diferente. E é isso que você tem que encontrar no seu volume. Então, tem pessoas que são mais ousadas, que querem mostrar um pouco mais, que é um estilo de roupa específico para alguma coisa. Então, obviamente, vão escolher um volume um pouco maior, algo que fique mais aparente. Outras não, querem descrição. Ela não quer ser Ela quer enxergada estar em por ordem, aquilo. mas ela não quer. Ela não quer que ninguém Aquele note ar que mais ela tem. sensual, Por mais- exemplo, que olhe para o corpo e que isso seja o primeiro sinal de visão que você tenha. Entendi. Isso E se tá muito destaque. próximo ao rosto, né? Sim, e que isso fique destacado no corpo, né? Então você tem que buscar esse perfil. Sim. E eu acho que isso é o que você fala, né? Você já tem essa ideia de que você não quer nada muito grande. É. Né? Porque o muito grande Pra vai te incomodar. Cara Eu já falo essa eu não quero parte chegar com os enorme. peitos primeiro. Eu lembro que ela... E você já pediu o contrário, né? Não, Você ela já gosta de quis os grandão. grandes. Eu sou mais Ela pequenininha. falou assim, ó, eu partiria por aqui e tal. Eu falei, Aí eu partiria, eu já, não sei se a pele dá. Eu falei, doutor, é o seguinte, testa lá. Toca o pau, eu me responsabilizo. Eu acho Ela que desenhou pro doutor. Falou, ó, não É precisa isso ser, que eu se você quero. fizer diferente. É isso aqui que eu Mas deve quero. ser muito ardido pra vocês. Porque assim, a gente lida com o público, acho que 90% mulher. Não é fácil. Sim. Não é fácil, tem que ter essa tua calma aí, porque... Por isso que é muito importante esse Essa entendimento, conversa, né? né? De você entender o que o paciente quer e aquilo que você consegue proporcionar. Isso, E casar essas informações. gerir expectativa, né? Sim. Eu falo, a maioria das pessoas, acho que quando a gente faz qualquer programa assim relacionado a esse tipo de coisa, elas questionam muito o custo e tal. Eu falo, cara, mais importante que isso é a conversa. Porque numa conversa, ou você mantém um caminho, uma linha D para chegar, ou você já corta ela. Porque se não sentar lá na tua frente, grande parte do cenário vai parecer ou muito difícil, ou muito fácil, ou então não é pra você. Então é legal sentar lá, né? Parar, ouvir você, ouvir o cenário, porque daí você monta tudo isso e entrega. Falar, tá aqui, agora você vai pra casa, você pensa e acha o seu caminho. Sim. E isso a gente só vai conseguir com uma avaliação presencial, Isso, tem né? que Você tá não lá, né? consegue isso, às vezes, eletronicamente, ou numa Isso, resposta de uma isso. mensagem, né? Com 1, 2, 3 perguntas, você esclarecer todas as dúvidas que a muito pessoa difícil. vai ter, né? É muito difícil. Cada um vai ter um tipo de dúvida, um interesse diferente, Isso. né? Um Um questionamento cenário, diferente, né? uma preocupação diferente. Então é legal sentar, conversar, explicar, mostrar todo o desejo, tudo aquilo que gostaria, o resultado que gostaria de atingir, Gerir expectativa 100%. para que fique... A gente teria uma conversa com você aqui de 1h30, com é. coisa pra Ficaria até perguntar. amanhã, eu tenho tanta dúvida. Tanta dúvida, assim, ó. Se você em casa tiver na dúvida, se você quiser mandar algum questionário, a gente manda lá pro doutor. Mas a ideia aqui é trazer um profissional que você primeiro perceba quem é ele, que eu acho que é o mais importante. E a gente tentou comentar um pouquinho sobre as coisas mais polêmicas, né? O glúteo a gente coloca, a gente conserta o abdômen, até onde a gente pode chegar. É uma honra te receber. A gente sabe o tanto que a rotina ela é puxada, que bem ou mal exige um tempo para chegar e tal. Então, obrigada mesmo pelo tempo, pela conversa. Eu não te conhecia. Então, você é melhor ainda do que eu já vi em rede social. A gente está à sua disposição mesmo. Obrigada, doutor. Imagina. Eu que gente tá por agradeço o aqui. convite Adorei, de vocês. adorei a conversa. Fiquei muito A gente feliz, vai eu mais também. longe. A gente Foi está à sua ótimo. disposição. Bate-papo Obrigada muito mesmo. gostoso, Não é à viu? toa o sucesso que você tem. Conta com a Obrigado. gente também. Parabéns. Obrigado. Muito obrigado. Boa Parabéns. noite para vocês. Beijo, Fiquem com gente. Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.